Coisa boa, né, meus irmãos? Ter a oportunidade de falar do Senhor para o povo dele e compartilhar conhecimento rico da sua palavra. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Se Deus quiser, o Senhor vai me dar força para poder terminar essa carta de Efésios ainda. Já tem aí 1 ano e pouco, né? Pelo menos. Pelo menos. Verdade, glória a Deus. Mas nós estamos indo devagar, já teve pregação de 2 versículos. Devagarinho a gente chega lá. Hoje nós vamos um pouquinho mais do que 2. Nós vamos meditar em Efésios 4, dos versículos de 17 a 24. Efésios 4, 17 a 24. Leiamos a palavra do nosso Deus. Coríntios, Gálatas, Efésios. Glória a Deus. O Senhor teve misericórdia. Leamos com atenção a palavra do nosso Deus. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Efésios 4, 17 a 24. Vou começar o 20, hein? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui, meus irmãos. Oremos mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que temos como teu povo de meditarmos na tua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz. Por isso rogamos ao Senhor que o teu Santo Espírito nos dê compreensão de tal forma que a coloquemos em prática em nossas vidas. Abençoa desde os pequeninos aqui presentes até os mais idosos, ó Pai, para que eles possam ter compreensão da tua palavra, para que mesmo em momentos que julguemos que estejam distraídos, ó Pai, eles estejam atentos para louvor da tua glória, crescimento físico e espiritual. Somos gratos ao Senhor por tudo, a palavra do Senhor, que o teu Santo Espírito possa falar através de mim nesta noite, ó Pai, que não seja eu, mas o Senhor, pois a tua palavra, ela é maravilhosa para a vida daqueles que a ouvem, ó Pai. Oramos assim, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, de forma direta, o tema da pregação dessa noite, a unidade norteia a mente e coração dos crentes. A unidade norteia a mente e coração dos crentes. Meus irmãos, em 2010 foi realizado um censo pelo IBGE e o IBGE disse que havia cerca de 42,3 milhões de protestantes em nosso país. Tá? Naquele mesmo ano, informaram também haver, juntando cristãos, juntando católicos e protestantes, 87% da população. De
protestantes, esse número de 42,3 em 2010 representava 22,2%. Estava previsto um censo para 2022 a respeito de religião, não foi realizado, porém, projeções de vários pesquisadores, incluindo o IBGE, o Brasil será a maioria de protestantes até o ano de 2032. Ou seja, a expectativa é que em 2032, mais de 50% da população brasileira seja de protestantes. Se a gente for seguir, eu fiz uma matemática rapidinha, se a gente for seguir essa proporção, essa projeção, nós devemos estar aí em torno hoje de 64 milhões de protestantes no Brasil, tá? E aí, refletindo sobre um número tão grande e representativo, 64 milhões de protestantes todos os dias despertam e vivem no nosso país. Eu gostaria de pedir aos irmãos que meditem em cima de algumas perguntas que vieram à minha mente quando eu observei esses números após a leitura dessa passagem do nosso Senhor. E aí, a primeira sessão de perguntas que eu vou fazer para a meditação dos irmãos é com base nesses dados apresentados quanto ao censo religioso, tá? E aí, vamos às perguntas. O que justifica não conseguirmos mais impor em quase nada a cultura judaica cristã em nosso Brasil? O que justifica sermos o país do jeitinho, que conta histórias, fala mentira e busca vantagem nas coisas? O que justifica aceitarmos que nas escolas se ensine aos nossos filhos ensinamentos anticristãos e antibíblicos? O que justifica permitirmos a aprovação de tantas leis anticristãs em nosso país nos últimos anos? Quantas perguntas poderiam ser feitas a respeito desse ponto? Por exemplo, não tem explicação as músicas que fazem sucesso no nosso país, a sua grande maioria serem as músicas com letra de baixo calão. Como pode uma nação que daqui 7 anos vai ser mais da metade de protestante em nosso país, e um simples detalhe como músicas que fazem sucesso, em sua grande maioria massiva, serem representadas com letras pornográficas, letras impuras, letras que estimulam questões anticristãs. E agora vamos à segunda rodada de perguntas, que é para meditação sobre si mesmo, tá? Como tem sido sua vida dia a dia? O que te faz ficar com medo? O que te traz ansiedade? O que o seu coração deseja? Quais coisas estão no centro daquilo que você dá valor? De certa forma, também é onde está o nosso coração, né? O que você tem que te faz soberbo? Suas qualidades, características, proficiências, conhecimento, bens materiais, as facilidades que você tem em relação a determinadas coisas, menos problemas, melhor compreensão, títulos, posição social, família, bens materiais, né? Quanto tempo você tem gastado somente consigo e com seus propósitos pessoais? Quanto tempo você tem gastado com intimidade com o Senhor? Quanto tempo e quantas vezes o seu próximo é o seu foco? Quanto tempo e quantas vezes seu trabalho tem sido para a glória de Deus? O que te diferencia das pessoas que ainda não são convertidas? O que te diferencia dessas pessoas? Vocês se lembram, encerradas as perguntas, em cima disso daí a gente vai pensar um pouco nessa passagem da palavra do Senhor, tá? Eu preguei para os irmãos, as últimas 2 pregações foram de Efésios 4, expliquei para os irmãos que até o capítulo 3 tratava de questões doutrinárias, salvação
plano de salvação do Senhor, a forma como Deus uniu dois povos, judeus e gentios, e fez desses um só. E aí nós entramos no capítulo 4, uma parte mais prática, né? Com base nas doutrinas, como é que a gente coloca isso em prática em nossas vidas. E logo no início do capítulo 4, Paulo nos apresenta a unidade da fé. Vocês se lembram como funciona a unidade da fé? Vocês se lembram como posso fazer parte dessa unidade? O que eu tenho que fazer para poder ser parte dessa unidade? Para aqueles que não ouviram a pregação, eu vou fazer um resumo rápido para a gente não ficar preso nessa parte. Nós vimos, em primeiro lugar, que a unidade ela vem de Deus. Deus é quem faz, é quem determina a unidade da igreja, a unidade da Trindade e a unidade da igreja como parte de Cristo e Cristo como a sua cabeça, como seu cabeça. E John Stott disse, para lembrar os irmãos de forma resumida, o único Pai cria a única família, depois o único Senhor Jesus Cristo cria a única fé, a única esperança e o único batismo. Depois, em terceiro lugar, o único Espírito cria o único corpo. E aí nós aprendemos que apesar de vir de Deus, nós somos coparticipantes nessa unidade. Somos chamados para lutar por essa unidade. Como é que a gente faz para poder lutar por essa unidade? Suportando uns aos outros. Nós devemos ser humildes, mansos, longânimos, extremamente pacientes uns com os outros. Carlinhos acabou de orar pedindo perdão de pecados. Todos nós estamos lutando por santificação, porém todos nós ainda temos pecados que a nossa carne nos levam a eles e que caímos nele, às vezes dias após dia, que nos arrependemos e que estamos lutando para tratar isso em nossa carne. Então, por fim, suportando-nos uns aos outros em amor. Depois vimos que ela está centrada na verdade. Na segunda pregação em que pegamos o fim dessa segunda parte. E ela está centrada na verdade que vem da palavra do Senhor. Essa palavra que nos converte, ela também nos une e nos torna um corpo. E embasados, centrados nela, nós estamos aqui para louvor e glória do nosso Senhor. Então Jesus ele distribui dons com todos e Paulo frisa no versículo 11 os dons que são relacionados à palavra da verdade. Dons de profetas, dons de apóstolos, evangelistas e pastores e mestres. Profetas no Antigo Testamento, apóstolos no Novo Testamento, evangelistas preocupados e trabalhosos, servindo ao Senhor, divulgando o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a palavra do nosso Senhor, e pastores e mestres nos orientando para que sirvamos mais e melhor no corpo de Cristo, cada vez mais, para engrandecimento do corpo, para que cada um devagarinho vá atingindo a maturidade e cheguemos ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. De tal forma que não seremos mais enganados por aqueles que ensinam falsas doutrinas, assim como crianças. Meus irmãos, reparem que Paulo começou a partir do capítulo 4 de Efésios a nos dizer que não existe essa coisa de crentes teóricos. O agir de Deus na vida do crente, quando nos converte, demanda de nós transformação prática. Nós devemos pegar o conhecimento que vem da palavra do nosso Senhor e colocar isso em prática em nossa vida. Não tem como haver separação destas coisas. Nós nos convertemos, começamos a aprender e imediatamente começamos a colocar em prática essas coisas em nossas vidas. Tá? A prática ela está embasada na teoria, porém são áreas distintas que demandam exercício, serviço, para que aprendamos e comecemos a nos tornar bom naquilo que fomos chamados, desenvolver as habilidades necessárias para poder servirmos ao nosso Deus neste mundo.
Se fosse assim, seria fácil para o Senhor esperar. Ele sabe o dia que cada um de nós vamos morrer. No último instante, assim como o ladrão da cruz nos chama, nos converte e nos leva. Não, ele nos chamou e já tem anos que estamos convertidos. Alguns estão se convertendo recente. Às vezes hoje tem alguém aqui que está ouvindo a palavra do nosso Senhor e que o Espírito vai tocar o coração dele. E a partir desse momento nós vamos começar a colocar em prática isso que temos aprendido, né? E aí, quantas vezes nós já ouvimos coisas como, na teoria é uma coisa, mas na prática muda totalmente. Até as coisas mais simples, como fritar um ovo, você explica e a pessoa vai lá e ela faz e não fica bom de primeira. Não é assim? Quantas vezes você já teve a oportunidade de ler um livro que te ensinava determinada coisa e na hora que você foi colocar em prática, aquilo te trouxe uma dificuldade, você não sabia como é que fazia, aonde que fazia tal coisa em determinado momento. Imaginem a situação, eu trouxe exemplo, imaginem a situação de alguém que leu um livro sobre como nadar. E aí ele leu um livro, o livro era muito grande, e de repente do nada alguém joga ele dentro d'água, uma água que não dá pé. É certo que ele não vai conseguir lembrar dos detalhes, muito provavelmente vai beber um bocado de água, e pode ser que chegue o ponto de precisar alguém ter que pular para poder ajudar a pessoa, porque pode ser que ela provavelmente vá se afogar. Lembrei do Robson, que gosta tanto de futebol. E falei assim, imagina a pessoa que nunca jogou futebol e ele assistiu 200 partidas de futebol. E de repente você pega ele, coloca ele no campo e bota a bola no pé dele e fala, bora jogar. E aí? Vai faltar para ele muitas coisas. Às vezes ele até já aprendeu as regras, ou às vezes ele assistia só esperando o gol e não estava ligado em regra nenhuma. Mas provavelmente vai faltar habilidade, ele não vai saber, não vai ter visão de jogo. Uma coisa é assistir na televisão e dar todas as dicas. Faz isso, toca pro fulano, tá lá na frente, vai chutar pro gol. Às vezes ele não sabe que ali naquele momento ele ia estar impedido. Então reparem que a prática, ela está unida com a teoria, mas são coisas extremamente distintas. Coisas extremamente distintas. Então é importante que nós nos exercitemos, busquem servir, não só admirar o Senhor que criou os céus e a terra, mas esse Deus que ao mesmo tempo fez todas essas coisas maravilhosas, essas promessas que têm se cumprido ao longo dos séculos e as que ainda virão. Esse Deus, ele demanda uma vida de prática em cima daquilo que ele tem nos ensinado, esse chamado para poder servir ao Senhor. Ao mesmo tempo, indo ainda para o lado do futebol, imaginem o cara que tem muita habilidade, mas ele não consegue aprender as regras do jogo, a teoria não entra na cabeça dele. Muito provavelmente ele vai ser um excelente jogador para driblar os outros, mas extremamente medíocre e pouco efetivo naquilo que precisa para poder alcançar sucesso num jogo. E aí, meus irmãos, aproveitem as pregações, a leitura da palavra, essa parte prática que estamos vendo, aproveitem para começar a colocar em prática essas coisas nas suas vidas. Não deixem passar a oportunidade, o tempo é hoje. Nas adversidades que a vida te trouxer, nas oportunidades que a vida te trouxer, sirva ao Senhor, para a honra e glória dele. Fomos chamados para isso, não fomos chamados para poder viver mais num mundo como se não houvesse mais Deus, assim como os pagãos, gentios, descrentes, podem chamar da forma que quiser. Aproveitem, juntem com o que já sabem e que têm aprendido e vamos logo começar a colocar isso em prática. Isso irá melhorar exponencialmente nossas vidas, as vidas das pessoas que nos rodeiam, as vidas das pessoas no nosso ambiente de trabalho. Isso vai começar a melhorar a cultura do nosso país, vai começar a trazer mudança. Nós sabemos que o Senhor reina e que todas as coisas estão acontecendo segundo os seus decretos, que nada foge das suas mãos. Mas ao mesmo tempo sabemos que somos coparticipantes. Nós sabemos que o mundo caminha para um fim, mas nós podemos lutar, pelo menos em relação às pessoas que nos rodeiam, os ambientes que temos oportunidade de exercer algum tipo de influência.
nós sabemos que devemos exercitar na prática a palavra do nosso Deus e buscar tornar a vida das pessoas que nos rodeiam e da nossa cultura um pouco melhor. E isso vai com certeza também trazer melhoria para o seu e para o meu relacionamento com o nosso Senhor. Eu estava meditando em cima disso e ligando os pontos. Muito provavelmente, sabe por que você não tem desejo de estar sempre lendo a palavra? Ou porque não despertou isso ainda em sua vida? É chato mesmo ficar lendo um livro de receitas e quase nunca colocar elas em prática em nossas vidas. É cansativo. Você não cozinha nunca, mas está sempre lendo um livro de receitas. Não faz sentido. Como é que você vai querer ler isso todo dia? Vamos começar a ler essas receitas, colocá-las em práticas. Na hora que o bolo não ficar bom, nós vamos correr no livro para poder buscar uma receita boa, para que fique melhor da próxima vez. Olha o prazer de ler quando você vai cozinhar uma boa receita e ler ela antes e seguir ela passo a passo na hora da... Com a palavra do Senhor não é diferente. Para poder refletir. Se você não tem tido, às vezes, prazer na leitura da palavra do Senhor, é porque você não tem praticado muito. Precisamos começar a praticar. Efésios, a partir do capítulo 4, já é a terceira pregação. Oportunidade, leiam o restante em casa. Ele traz tudo esmiuçado de forma simples. Na próxima pregação a gente vai ver que se a gente é unido pela verdade... A verdade tem que ser o centro das nossas coisas em nossas vidas. Se você for abrir a boca, diga a verdade. Se desfaça do engano, da mentira. Isso não deve fazer parte da vida daqueles que são novas criaturas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos ao primeiro ponto. A unidade norteia a mente e coração dos crentes, nos afastando do engano e da impureza, nos fazendo diferentes. A unidade norteia a mente e coração dos crentes, nos afastando do engano e da impureza, nos fazendo diferentes. A sequência para nós, que somos um só povo, que devemos cultivar a unidade e que devemos responder ao chamamento do Senhor de forma prática em nossas vidas, é uma vida que reflete esta unidade com novos padrões morais. O nosso Deus é santo e ele nos convoca a ser santos também. Sede santos como eu sou santo, não é assim que o nosso Senhor Jesus Cristo disse? Então, as coisas que fazem parte do nosso Deus deve também buscar deve ser o nosso alvo e também buscarmos fazer parte dessas coisas da nossa vida. Portanto, não devemos mais andar como os não convertidos andam. Eles são como mortos-vivos que vivem num mundo sem Deus, movidos apenas por desejos mundanos, com princípios e valores egoístas, definidos como se tivessem somente esta vida e como se não existisse nada além daqui. E aí eu paro para poder refletir. Às vezes a gente pensa nas pessoas que estão ao nosso redor, que não são convertidas ainda, e aí a gente pensa, pô, mas nem todo mundo é desse jeito que Paulo está falando. Nem todos os não convertidos são pessoas afastadas de princípios morais, né? E a coisa é clara dessa forma. A questão toda é que o que Paulo está nos ensinando aqui é que da mesma forma que existe uma vida típica cristã, existe uma vida típica das pessoas que não são convertidas. A vida típica cristã é uma vida que busca glorificar a Deus em todas as coisas que a gente faz. E a vida tipicamente daqueles que não são crentes é viver uma vida para poder buscar satisfazer questões do ego, egocêntricas. Até mesmo quando essas pessoas fazem coisas boas, elas fazem coisas boas buscando para questões pessoais, não é para a glória de Deus. Então Paulo está nos ensinando a respeito disso.
Temos vivido num mundo que a cada dia mais está manchado pelo pecado e cada vez mais a humanidade se afasta dos princípios cristãos. Cada vez mais nós temos vivido isso. Hoje em dia não é nem costume cumprimentar mais as pessoas na rua. É uma alegria quando a gente passa perto de uma criança e ela pede bênção ou ela te cumprimenta na rua. Você fala assim, esse menino, o pai e a mãe estão educando ele com princípios e valores que não são parte de uma forma geral do nosso mundo de hoje em dia, né? E aí, o mundo tem vivido e se posicionado como se não houvesse Deus, criando teorias absurdas relativas ao universo, ao mundo, às pessoas, a forma de pensar, a forma de agir. Cada um é o seu próprio Deus e por conta da dureza de seus corações, que foi o que a gente viu nos versículos de 17 a 19, nós vimos que por conta da dureza de seus corações, as mentes deles estão entorpecidas. As pessoas vivem na vaidade de seus pensamentos. Como é que eu faço para poder ter uma vida melhor? Como é que eu faço para poder dar uma educação melhor para os meus filhos? Como é que eu faço para poder ter sucesso? Como é que eu faço para poder ganhar mais dinheiro? Como é que eu faço para poder exercer determinado poder sobre alguém? Esse é o pensamento do mundo. E quando as coisas não estão dando certo, as únicas perguntas que eles fazem é: o que eu tenho que fazer para poder começar a dar certo? Eu vejo tanta gente ganhando tanto dinheiro, o que eu estou fazendo de errado? O desejo do coração dele é para coisas momentâneas somente. A glória do Senhor não passa na cabeça dessas pessoas. E aí essas pessoas caem em teorias inúteis de pensamentos. Vaidade de pensamentos, vaidade nesse sentido, tem sentido de inútil mesmo. Pensamentos vãos que não vão te trazer absolutamente nada de verdadeiro valor. Nós acabamos de ler que a casa do justo tem tesouros maravilhosos. Por quê? Porque a casa do justo está repleta da sabedoria do nosso Deus. A palavra diz que essa sabedoria vale mais do que centenas, milhares de toneladas de ouro, de prata, de qualquer coisa que você pode conquistar nessa terra. Essas pessoas, por fim, acabam obscurecidos de entendimento, negando a Deus, negando o Criador dos céus e da terra, negando o seu próprio Criador. Estão insensíveis, acabam por fim. E insensíveis é natural. Se os pensamentos só são para as coisas do mundo, como ganhar, como conquistar, como ter prazer, é normal. A gente deseja aquilo que vê, a gente deseja aquilo que pensa. Vou usar um exemplo ruim de filmes que eu já assisti. Quando acontece um estupro, eles normalmente vão procurar onde? Aconteceu um estupro em Salvador, eles vão procurar em Salvador, em Goiás? No Rio Grande do Norte? Não. Muito provavelmente era uma pessoa que via aquela moça passando ali todos os dias. E ele foi ficando insensível em relação àquela situação, a ponto de cometer as mais terríveis impurezas. E a gente pode usar o exemplo de uma pessoa que não vive um segundo da vida dela para a glória de Deus. Quanta impureza não habita na mente e no coração dessas pessoas. Dissolução significa decomposição. É porque nós lemos um versículo que falava, usava o termo dissolução, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, no versículo 19. Dissolução significa decomposição, separação das partes, ruína, distrato. No sentido figurado, significa deterioração de costumes, devassidão e imoralidade. Spurgeon, meditando no versículo 3 do Salmo 75, diz: a terra e todos os seus moradores estão dissolvidos. Quando a anarquia está espalhada e tiranos no poder, tudo se afrouxa. A dissolução ameaça todas as coisas. As sólidas montanhas do governo derretem como cera. Mas mesmo assim o Senhor mantém e sustenta o justo. O justo é aquele que vive segundo os estatutos do Senhor.
Então, aonde há dissolução, a perda de valores morais, pessoas que vivem de forma dissoluta, sem princípios, sem se embasar nas coisas do Senhor. Governos caem, montanhas se dissolvem, se derretem. Esse é o pensamento que Spurgeon trouxe para a gente. E aí, pensando nisso, o que Paulo está nos ensinando aqui é que se a dissolução ela dissolve todas as coisas, ela vai totalmente contra a unidade que nós vimos nos versículos de 1 a 16 do capítulo 4. Ele está nos ensinando que na unidade há perseverança contra o pecado, que na unidade tratamos a dureza dos nossos corações, que na unidade nós nos livramos da ignorância, aprendendo sobre Deus, o que Ele fez, o que Ele faz e o que espera que a gente faça também. Diretamente na Bíblia estudamos e aprendemos o nosso Deus na unidade. Pastores e evangelistas nos instruem, mestres nos instruem. Podemos colocar em prática a palavra do nosso Deus de forma correta. Nos blindar contra falsos profetas. Que na unidade, a luz de Cristo, ela clareia o nosso entendimento. Ela nos livra de tudo isso que as pessoas descrentes vivem no mundo. Na unidade, pensamos concordemente uns com os outros e não temos tempo para alimentarmos as vaidades dos pensamentos que são inúteis e fora da verdade. Olha como a unidade ela é um presente de Deus para aqueles que se convertem nesse mundo. Imagina viver num mundo que você ia colocar em prática sozinho as coisas, que não ia ter um irmão para poder abraçar e para poder consultar, para poder pedir apoio, para poder buscar entender melhor a palavra. É um presente de Deus para as nossas vidas. Termos pessoas ao nosso redor as quais devemos amar, buscar ajudar para crescimento do corpo de Cristo nesse mundo. Que vejamos a unidade como uma luta, como um apoio, um suporte do nosso Deus para que a dissolução diminua neste mundo. Devemos nos fortalecer mais, praticar isso mais. É lógico que não é o objetivo. O nosso objetivo é glorificar a Deus, mas fazer do mundo um lugar melhor, com pessoas que têm temor do Senhor, isso é dar glória a Deus também. A unidade norteia a mente e coração dos crentes. Ponto 2. Nos guiando para sermos novas criaturas que somos em Cristo. A unidade norteia a mente e coração dos crentes, nos guiando para sermos as novas criaturas que somos em Cristo. E aí, meus irmãos, nós somos humanos. Desejamos as coisas, é natural do ser humano ter desejo. O Senhor colocou isso em nosso coração, até para que desejássemos Ele. Não tenham dúvida disso. E aí, duas analogias rápidas. Se aquilo que nós desejamos está pautado na verdade, os nossos desejos são relativos à verdade e à justiça e retidão. Se os nossos desejos são pautados em nós mesmos e naquilo que é engano, eles, como resultado, não tendo neles a verdade, ele cai na concupiscência do engano e, por fim, na impureza. Né? Se nós aprendemos a Cristo, Paulo está aqui nos dizendo, sejam novas criaturas. Reparem como Paulo usa aqui as expressões nos versículos 20 e 21, eu grifei elas em amarelo. Eu vou ler os dois versículos, diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos. Aprendestes, ouvidos e instruídos. Ouvimos, somos instruídos e aprendemos. Tá? Paulo está usando palavras, expressões que nos levam ao quê? Ao aprendizado. É como se fosse uma instrução catequética. As pessoas, quando são recém-convertidas, elas não vão fazer aula de catecúmenos? Vão ouvir,
vão ser instruídas e vão aprender a Cristo. Para quê? Elas já são convertidas, para que coloquem em prática. Para que isso traga mudança na vida dela, em todas as áreas da vida dela. Não pode mais ser como as pessoas que desconhecem o nosso Senhor. E o que aprendemos a Cristo? Paulo mesmo em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Reparem que não é só ouvir para acumular conhecimento, mas também instrução de como devemos viver de forma prática essas novas criaturas que o Senhor nos fez. Ou seja, se somos novas criaturas em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele o quê? Ele reina sobre a criação, sobre essa nova criação. Da mesma forma como Ele reinava quando Ele criou todas as coisas, Ele reina sobre a nova criação. Pois é Ele quem nos faz novas criaturas. Tá? John Stott diz: mas que tipo de Cristo aprendem? Não apenas o Verbo feito carne, o Deus homem sem igual, que morreu, que ressuscitou e que reina, mais do que isto. A implicação do contexto é que também devemos pregar seu senhorio, o reino ou domínio da justiça que ele inaugurou, e todas as exigências morais da nova vida. Então nós devemos pregar que ele reina, seu reino e sua justiça, mas também as exigências morais que ele trouxe para esse reino novo, nos fazendo novas criaturas. Assim sendo, o que os efésios aprenderam e nós também é que, após sermos convertidos, Cristo está nos chamando para vivermos uma nova vida com padrões muito distintos das vidas que vivíamos antes. Estamos sendo chamados para vivermos a vida típica cristã, daqueles que fazem todas as coisas para a glória de Deus. E para poder a gente ficar bom nisso, o que a gente faz? Pega a teoria, junta ela com a prática e pratica para que a gente absorva o que a teoria trouxe, abra nosso entendimento e desejo para aprender novas coisas e colocá-las em prática também. Isso está intimamente relacionado com o processo de santificação. Parem para refletir. Crescimento espiritual, colocar coisas novas em prática, aprender mais de Deus, pecar menos, santificação. Isso está intimamente ligado. E vai acabar quando? Quando a gente morrer. De forma simples e natural. Até lá a gente vai seguir lutando. Meus irmãos, no versículo 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando a gente fala do homem criado segundo Deus, que imagem que traz à nossa mente? Adão. E eu vou trazer uma figura relativa a Adão, uma meditação breve em cima dessa primeira parte, já lá nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, que fala do homem criado à imagem e semelhança de Deus, homem criado segundo Deus. Vocês também são criaturas, novas criaturas criadas segundo Deus. Tá? E aqui, para enriquecer esse ponto, eu tomo como base, então, os 3 mandatos da aliança, que já estão lá nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Mandatos da aliança que foi feita com Adão e Eva, apresentados pelo Senhor nesses 2 primeiros capítulos. O primeiro mandato é o mandato cultural, domínio da terra. E aí o domínio da terra ele está relacionado com as relações de trabalho e estruturas de poder que existem no mundo e a nossa forma como a gente se relaciona com isso. Depois vem o mandato social, que é o relacionamento de Adão com sua semelhante. E também está relacionado no nosso relacionamento com as outras pessoas. Né? Mandato social. Depois vem o mandato espiritual, que é o relacionamento com Deus.
E isso está relacionado com o Senhor, conhecimento dele, reverência e obediência. Na aliança entre Deus e o homem, o Senhor demandou obediência, firmando os termos. Virou para eles de forma bem simples e falou: da árvore do conhecimento do bem e o mal não comerão, porque senão vocês vão morrer. E se vocês não comerem, vocês terão o quê? Vida plena, vida em abundância no Senhor. Continuarão tendo relacionamento direto com Deus. Então, a aliança estava formada. Tinha o nosso Senhor como o Senhor das nossas vidas, o suzerano das nossas vidas. E tinha Adão e Eva, da outro lado do mandato. E tinha a questão da obediência. E a obediência trazia junto com ela promessas, e a desobediência trazia junto com ela punição, penalidades. Para nós que somos cristãos convertidos, obedecer a palavra da verdade, obedecer aos mandamentos da aliança, é sinônimo de vida, e vida em abundância ao nosso Deus em todas as áreas e estruturas de nossa vida. Nosso irmão Márcio William Chaveiro escreveu uma tese a respeito disso, e ele diz: esta aliança com seus mandamentos são os fundamentos para a construção bíblica de uma cosmovisão cristã. As bases e os fundamentos para uma construção bíblica de uma cosmovisão cristã. Entendemos que estes mandatos, sendo obedecidos pelos crentes, fornecerá bases inabaláveis e irremovíveis para o bom desempenho na sociedade e na cultura, regidos pelo relacionamento com o Senhor, através de Cristo, o mediador da aliança. Aquelas perguntas que eu fiz no começo, se nós levássemos tudo isso de forma séria, aprendendo e colocando em prática, elas teriam um peso muito menor em nossas mentes e um peso muito menor na sociedade a qual estamos inseridos. E possamos servir ao Senhor colocando em prática todas essas coisas, para a honra e glória dele, do nosso Deus, buscando um mundo melhor, mas não um mundo melhor só com riqueza, com um mundo melhor, com um novo padrão moral que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amada igreja? Eu trouxe 3 aplicações para os irmãos, para meditação nesse momento e durante a semana também. Primeira aplicação. Quando Deus criou o universo, o mundo e o homem, é como se o Senhor tivesse nos dado uma provinha de como as coisas deveriam ser. Então sirva ao Senhor nos seus relacionamentos com o próximo, sirva ao Senhor sendo firmes em se posicionar e lutar contra essa cultura anticristã do nosso tempo, e busquem se relacionar com o Senhor, centralizando Ele em tudo para se fortalecer e para servi-lo cada vez mais e melhor. Segunda aplicação. Por que você tem receio de se revestir do novo homem, de ter firmeza na luta contra o pecado e contra a unidade do corpo de Cristo? Penso que ou está muito comprometido com os seus pecados prazerosos, ou com receio de ser julgado pelas pessoas. Não digo para sermos arrogantemente firmes, porém sermos firmes em amor, entendendo que a obra é de Deus em nossas vidas e que não há mérito em você a ponto de deixar o orgulho e a arrogância crescerem no seu coração. A firmeza vem da compreensão de que não existem duas verdades distintas no mundo a respeito de um determinado ponto. Uma é verdade e a outra é mentira, ou ambas são mentiras. Sabemos que o nosso Senhor é a verdade e a vida. Então o que passa dele é mentira. Que sejamos firmes quanto a essa verdade. Terceira aplicação. É muito comum na hora de colocar em prática, olharmos para as pessoas ao nosso redor e tentarmos aprender quando as vemos em ação. Cuidado, pois a palavra nos ensina que Cristo é o nosso padrão.
para usarmos outras pessoas como padrão, devemos avaliar nessas pessoas o que nelas é mais parecidos com Cristo. E aí sim buscarmos copiar isto, né? Imitar isto. Aqui está cheio de crentes que estão lutando para se santificarem e ainda somos imperfeitos. Se você se enxerga imperfeito e sente desejo em seu coração de buscar ser cada dia mais parecido com o seu Salvador, venha lutar junto com a gente. Estamos aqui de braços abertos para poder te ajudar no que for preciso para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática ensinamentos e sabedoria riquíssima que jorra do teu altar em nossas vidas, ó Pai, através da tua palavra. Pai querido, abençoa meus irmãos, para que eles consigam vencer a batalha contra o pecado, para que eles busquem se santificar cada dia mais e mais, e que busquem servir ao Senhor nos mandatos da aliança, ó Pai, obedecendo ao Senhor nos relacionamentos pessoais, obedecendo ao Senhor também no mandato cultural e no mandato espiritual, buscando a glória do Senhor em obediência, pois todas as coisas devem ser feitas para a tua glória, pois somos novas criaturas, ó Pai. Nos ajuda a parecermos cada vez menos com o mundo e a parecermos cada vez mais com o nosso Salvador querido e amado. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Oramos no nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.